Nós vivemos num dos momentos mais delicados da nossa história, onde informações desencontradas e sem respaldo científico são compartilhadas milhares e milhões de vezes a cada segundo em todo o mundo, tornando cada vez mais difícil a compreensão daquilo que é melhor para a nossa vida e para a nossa saúde. E é por isso que nós existimos. Através da voz de dezenas de especialistas sérios e renomados em suas áreas, nós queremos trazer informação verificada e de qualidade, para que todos possam exercer o seu direito pleno a ter uma vida melhor e a ter saúde. Nós não recebemos nenhum patrocínio de nenhuma empresa, muito menos das bilionárias farmacêuticas, indústrias alimentícias ou de suplementos. É exclusivamente você que financia esse projeto. Entre no link na descrição desse vídeo e torne-se membro. Você não só vai contribuir para a expansão da nossa voz pelo mundo, mas também vai ter acesso exclusivo a conteúdos dos nossos documentários, também um programa completo de emagrecimento, e-books e muito mais. Agora, fique com o filme. Há quase 2000 anos atrás, um escritor na Roma Antiga fez uma pergunta para a qual ainda precisamos de resposta. O escritor era jovem e a questão era: quem vigia os guardas? Ele estava perguntando como o imperador podia confiar em seus guardas. Essa questão pode ser aplicada na medicina e na saúde também. O que protege o corpo dos seus exércitos? E um dos exércitos mais poderosos que temos é o sistema imunológico. Quando o sistema imunológico funciona bem, ele implanta uma variedade de mecanismos para nos proteger contra ameaças mortais, como micróbios invasores e detritos celulares. Mas o que acontece quando o sistema imunológico fica incorreto e os guardas atacam o corpo que deveriam defender? Essa é a essência da doença autoimune. E isso acontece com mais frequência do que muitos imaginam. Aproximadamente 10% da população sofre com algum tipo de distúrbio autoimune. Você já deve ter ouvido falar que as doenças autoimunes são puramente genéticas. Mas, se é assim, o que explica o aumento delas nas últimas décadas? Só nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência de doenças autoimunes triplicou nos últimos 50 anos. E se o nosso genoma humano não muda assim tão rápido, o que é que mudou então? É preciso que alguma coisa no nosso ambiente venha desencadeando esses transtornos autoimunes. Imagine que você esteja coando seu café e, de repente, você nota que um pouco de pó está passando junto com a água. Ou seja, o coador está com alguns vazamentos. É claro que isso é uma analogia, e o objetivo é explicar que o nosso corpo também pode sofrer com um tipo de vazamento: o vazamento intestinal, ou melhor dizendo, a permeabilidade intestinal aumentada. A parede do nosso intestino possui uma barreira que permite a passagem de pequenas partículas de nutrientes e, ao mesmo tempo, impede a passagem de tudo aquilo que é estranho ao corpo. Assim como o coador de café, que segura as partículas maiores do pó
mas permite a passagem da água com um sabor e alguns nutrientes. No entanto, quando nosso intestino está vazado, substâncias estranhas passam do intestino para a corrente sanguínea, podendo causar danos. Essas substâncias estranhas podem ser, por exemplo, moléculas de alimentos não digeridas ou bactérias do próprio intestino. Se temos substâncias estranhas entrando na corrente sanguínea, despertamos reações imunológicas, que muitas vezes são terríveis. A permeabilidade intestinal é um dos 3 fatores que, juntos, formam a tríade da maioria das doenças autoimunes. Os outros 2 fatores são predisposição genética e gatilhos ambientais. Os 3 fatores juntos formam a condição perfeita para o desenvolvimento ou piora de uma doença autoimune. A doença de Crohn, por exemplo. No entanto, não podemos falar sobre a tríade das doenças autoimunes sem falar em inflamação crônica. A inflamação é o mecanismo por trás de praticamente todas as doenças degenerativas. Para que a inflamação continue até o seu estado crônico e desperte uma reação imunológica, é preciso que os 3 fatores estejam juntos. E qual a diferença entre inflamação crônica e inflamação aguda? A inflamação faz parte do processo natural de cura do corpo. Quando nossos corpos enfrentam lesões, doenças ou toxinas prejudiciais, nosso sistema imunológico entra em ação na tentativa de nos defender. A picada de abelha é um exemplo clássico de comparação. Veja, quando tomamos uma picada de abelha, o local fica com vermelhidão e inchaço. Isso acontece porque o corpo libera glóbulos de defesa com o objetivo de combater o veneno da abelha. Isso é inflamação aguda e passageira. Vamos imaginar outra situação, só que agora em uma escala bem maior. Por exemplo, imagine que você tem o costume de consumir alimentos processados com gorduras ruins, frituras, alimentos refinados, conservantes e corantes artificiais. Nosso corpo não reconhece essas substâncias, e da mesma forma que o corpo reage às substâncias da picada da abelha, ele pode reagir a outras substâncias irreconhecíveis que entram na corrente sanguínea. Só que nesse caso, em uma guerra lenta, silenciosa e progressiva, o corpo fica em um estado de alerta constante. Isso, ao longo do tempo, leva a um estado de inflamação crônica em todo o corpo, sem provocar sintomas, até que uma doença se instale. Outras causas de inflamação crônica são falta de sono, cigarro, estresse crônico, vírus, má saúde bucal, entre outros. Predisposição genética. O modo particular com que o nosso sistema imunológico ataca nossos próprios tecidos depende do código genético, ou seja, o local onde se encontra o elo mais frágil. É como se fosse uma corrente esticada com muita força. Em algum lugar, ela vai se romper. Porém, é importante lembrar que os genes raramente provocam doenças. Eles podem apontar e dizer: esse é o elo frágil da sua cadeia. Se você forçar com inflamação excessiva, é aqui que o rompimento acontece. Se somos geneticamente predispostos ao desenvolvimento da doença de Crohn ou qualquer outra doença autoimune, estaremos vulneráveis. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que os outros 2 fatores estejam presentes: gatilhos ambientais e permeabilidade intestinal aumentada. Esses 2 fatores modulam a epigenética. A epigenética é a área da biologia que estuda mudanças no fenótipo que não são causadas por alterações na sequência de DNA. Em outras palavras, a epigenética é o que acontece no ambiente ao redor dos nossos genes, não os próprios genes. Explicando de uma maneira mais simples, a genética determina o elo frágil. A epigenética são os gatilhos ambientais. Um exemplo clássico são os estudos com gêmeos. 2 gêmeos idênticos crescendo juntos no mesmo ambiente normalmente continuam idênticos com o passar dos anos. Porém, quando crianças gêmeas são separadas, vivendo em ambientes bem diferentes, com alimentação diferente, estilo de vida diferente, elas ficam diferentes. E a saúde também fica diferente. Essas diferenças são causadas pela ativação ou não de certa expressão genética, dependendo dos fatores externos. Embora não possamos mudar nossos genes, podemos abordar os outros 2 fatores da tríade: permeabilidade intestinal e gatilhos ambientais. Gatilhos ambientais. Existem vários gatilhos ambientais e de estilo de vida que podem aumentar a inflamação crônica, desencadear ou piorar uma doença autoimune. Por exemplo, deficiências nutricionais, estresse, toxinas, infecções.
alguns alimentos que possuem moléculas que o nosso corpo não consegue digerir completamente. Enfim, a lista poderia continuar, mas temos que resumir e avançar para o terceiro fator: a permeabilidade intestinal aumentada. Permeabilidade e doença autoimune. Qual a relação entre elas? E a questão é a seguinte: quando a gente tem doença autoimune, a gente está falando de sistema imunológico. E o sistema imunológico, isso não sei se você sabe, mas 80% do sistema imune ele está no intestino. Bom, sabendo disso, a saúde intestinal é fundamental para você conseguir equilibrar a sua doença autoimune. E é justamente isso que começa a prejudicar o processo de remissão de uma doença autoimune, que é o processo de permeabilidade intestinal. Para você ter uma ideia, as células intestinais é como se fosse uma célula intestinal, como se fosse essa minha mão esquerda e essa mão direita aqui. Elas são juntas e elas são conectadas por uma junção estreita, que a gente fala, ou tight junctions, tá? Qual é o seu objetivo? Fazer com que todo o alimento ou qualquer partícula que passe pelo intestino atravesse a célula intestinal e não atravesse sem um sistema de segurança do seu corpo, tá? Então, sabendo disso, o seu organismo ele bem sabe, porque isso daí vai fazer com que você controle o que vai entrar para a corrente sanguínea e o que não poderá entrar, e seu corpo vai conseguir eliminar, enfim, reagir com o organismo. O que acontece é que, devido a hábitos ruins na sua vida, você pode ter essas junções estreitas destruídas. E quando você tem essa junção destruída, o alimento ou qualquer outra partícula vai, além de passar pela célula intestinal, ela também vai começar a passar por esse vão entre as células intestinais. E o que isso significa? Que o seu sistema de segurança começa a se tornar falho. Ele não tem a mesma capacidade de conseguir comandar e conseguir controlar tudo que entra ou sai do seu corpo. Isso facilita para que moléculas não digeríveis consigam atravessar essa barreira e ativar o sistema imunológico. Entre essas células, eu preciso ter mecanismos, preciso ter estruturas que possibilitem a adesão entre elas, e essa adesão tem que ser grande o suficiente para evitar a penetração de substâncias da luz intestinal, ou seja, de dentro do intestino, para dentro do corpo, antes de que haja o processo de digestão. Então não posso deixar passar pedaços de alimentos que não foram digeridos, pedaços de bactérias ou qualquer outra coisa. Alimentos que você não conseguiu digerir, patógenos como vírus, fungos, bactérias podem atravessar e isso pode causar doenças e, no caso, ativar a sua doença autoimune ou piorar a doença autoimune que você já tem. A permeabilidade intestinal é a raiz de várias doenças. Estudos mais recentes apontam que 95% das doenças começam no intestino. E tem uma explicação para isso, porque é no intestino que essa fase decisiva de absorção de nutrientes acontece. E se eu não tenho uma boa absorção de nutrientes, eu também não tenho um organismo funcionando adequadamente. Se eu não tenho um intestino saudável, um intestino íntegro, eu também não tenho um sistema imunológico competente e capaz de me defender. Essa mucosa, ela deve funcionar como uma barreira, jamais como uma muralha intransponível. Barreira que permita a passagem, que permita a entrada de coisas boas e segure coisas ruins. É assim que funciona o nosso intestino. O intestino humano, ele é o maior órgão que tem a maior superfície de contato com o meio ambiente. Por conta disso, nós vamos ter um intestino extremamente interessante do ponto de vista de estruturas. Primeiro, o epitélio intestinal, o epitélio de revestimento intestinal, ele é um epitélio simples, ou seja, possui apenas uma camada, e um epitélio cujas suas células são prismáticas, são células mais altas do que largas. Isso faz com que o intestino tenha a possibilidade de absorver os nutrientes. Fatores que aumentem a permeabilidade, fatores que inflamem essa mucosa, vão atrapalhar absurdamente tudo aquilo que é absorvido. Você pode ter uma alimentação, um prato bonito, rico em nutrientes, rico em vitaminas, mas você vai avaliar essas vitaminas no seu organismo, você vai fazer um exame de sangue e vai ver que de fato você está com deficiência ou carência dessas vitaminas.
A inflamação do intestino no paciente com doença de Crohn pode interferir na absorção de nutrientes. Ácidos graxos, aminoácidos, minerais, vitaminas, carboidratos, sais biliares são absorvidos principalmente nas duas últimas porções do intestino delgado, no jejum e no ilho. Então, o grau dessa má absorção vai depender do quanto esse intestino já foi afetado, do grau da inflamação e se já foi removida cirurgicamente alguma porção desse intestino. O paciente com doença de Crohn ele pode ter carências nutricionais significativas. O controle da dieta, um plano alimentar adequado para esse paciente é fundamental. Essas estruturas que existem entre as células fazem com que as células realmente sejam muito bem ligadas umas com as outras, são de várias formas. Nós temos a zona de oclusão, nós temos a zona de adesão, nós temos desmossomos, temos máculas de adesão. Cada uma dessas estruturas tem um papel importante para evitar o que nós chamamos de excesso de permeabilidade intestinal. Ao mesmo tempo, como eu falei, o intestino é a maior área de contato com o ambiente, maior até mesmo do que a nossa pele. Então o que é que tem que acontecer? Tem que haver um bom sistema de defesa lá também, já que eu estou em contato com o ambiente. Esse sistema imunológico que está ao redor do intestino, que compreende a maior parte do nosso sistema imunológico, ele é especializado em lidar com esse tipo de substância que pode ter a possibilidade de entrar no nosso corpo. Então existem sistemas específicos que permitem que células do sistema imunológico atravessem essa camada de células do endotélio e consiga, a partir dessa penetração, lidar com agentes patogênicos que possam estar na luz intestinal. Para que isso aconteça, para que haja essa reação no intestino, existe uma proteína especial chamada zonulina. A zonulina é uma proteína que afrouxa essas conexões entre as células e permite que as células do sistema imunológico atravessem e vão para a luz intestinal para debelar qualquer tipo de infecção. Então, a zonulina ela é produzida pelo nosso próprio corpo e ela está imbuída dessa função de aumentar a permeabilidade do intestino para que haja uma reação imunológica. O grande problema é que existem alimentos que aumentam a produção de zonulina, como é o caso, por exemplo, das lectinas. Lectinas são substâncias de origem vegetal, são carboidratos de origem vegetal, são proteínas de origem vegetal que se ligam a carboidratos do nosso corpo. Essas proteínas, essas lectinas, elas causam aumento da produção de zonulina. Então nós temos, no caso, por exemplo, uma lectina mais famosa que nós temos é o glúten. Na realidade, o glúten é um conjunto de duas proteínas, né? Nós temos a glutenina e a gliadina, que faz um aumento, caracteristicamente, conhecidamente, faz um aumento da secreção de zonulina. Mas todas as gramíneas possuem uma grande quantidade de lectinas nos seus grãos e nas suas sementes. Quem são as gramíneas? Nós temos aí o trigo, nós temos a cevada, nós temos o milho, nós temos o arroz, nós temos a aveia, o arroz tem a risina, né? A aveia tem a avenina. Cada uma dessas lectinas pode causar um aumento da permeabilidade intestinal e, quando eu aumento a permeabilidade intestinal, eu aumento a possibilidade de penetração de substâncias que podem causar problemas no nosso corpo. O Dr. Alessio Fasano dirigiu uma pesquisa na Universidade de Harvard e publicou um estudo mostrando que o glúten presente no trigo causa permeabilidade intestinal aumentada em todos os seres humanos. Nossos corpos produzem enzimas, que funcionam como tesouras que cortam proteínas em aminoácidos. O glúten é uma proteína e precisa ser quebrada em partes menores. Porém, essa estranha composição molecular do glúten dificulta esse processo. Um estudo de 2015, publicado no periódico Nutrients, fala sobre alguns detalhes interessantes sobre a relação entre glúten e permeabilidade intestinal. O glúten desencadeia uma permeabilidade temporária no espaço de 5 horas depois de ingerido. Normalmente, o intestino restabelece-se por si só, mas para quem tem doença autoimune, num período de 36 horas, o dano não desaparece. Então, se comemos uma torrada no café da manhã, nossas células epiteliais da parede do intestino se rompem, mas se recuperam. Se consumimos no almoço um alimento com trigo, outro rompimento. E no jantar, outro rompimento. E as recuperações vão acontecendo. Até que um dia, não acontece mais. Os pesquisadores referem-se a esse momento como perda de tolerância oral.
Nesse momento, teremos uma permeabilidade intestinal patogênica e o espectro autoimune começará no elo mais frágil. Embora algumas pessoas possam ver a alimentação sem glúten como uma dieta da moda, é interessante lembrar que o trigo de hoje não é o mesmo de antigamente. E a sensibilidade ao glúten, para algumas pessoas, é coisa séria. Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer que existe essa agressão ao intestino e barrar ela o quanto antes. Então, o tratamento de uma doença autoimune precisa de ter esse olhar sobre essa permeabilidade intestinal aumentada. E quando a gente entende essa permeabilidade intestinal aumentada, muita coisa muda. De verdade. Porque esse é um conhecimento que eu nunca tive. E eu fui tendo à medida que eu fui acessando os tratamentos que são realmente eficazes para não só remediar, pelo amor de Deus, não só remediar, mas sim tratar de fato as causas das doenças autoimunes. E grande parte das doenças autoimunes começam no intestino. Povoando essa mucosa, a gente tem habitantes tão bem-vindos que são as bactérias. Elas compõem ali a flora intestinal ou microbiota. Essas bactérias são extremamente importantes. Então, ter uma saúde intestinal e cuidar das suas bactérias é extremamente importante. Essa microbiota, ela sofre influência desde a época do nosso nascimento, desde a via de parto, desde o que a nossa mãe se alimentou. Então, se você está gestante ou é uma tentante, já comece a planejar a saúde do teu filho desde já. O que você está ingerindo vai refletir muito no futuro dele. Essas bactérias que a gente vai ali criando e permitindo uma convivência adequada, elas vão ter funções importantíssimas, ajudando na absorção adequada dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, fazendo uma boa função metabólica com digestão, fermentação, absorção e síntese de metabólitos que têm que ser modificados para que determinado alimento faça o seu efeito verdadeiro. Funcionam como aquela barreira já falada, vão evitar a entrada de invasores, toxinas e vão produzir um muco para mantê-la protegida. A defesa, produzindo verdadeiramente um sistema imunológico intestinal e fazendo a própria reparação. Essa mucosa tem que ser muito bem preservada. Cuide do seu intestino. A sua saúde começa nele. No que você ingere, como você absorve, vai determinar muitas e muitas outras questões da sua saúde, relacionadas à pele, ao humor, sistema nervoso central, teu cérebro, teu sistema cardiovascular, estão interligados com a saúde intestinal. Quando falamos sobre o consumo de glúten por pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da doença de Crohn, é muito importante trazer para a discussão o que realmente esse paciente irá comer. O glúten é uma proteína encontrada em grãos, como trigo, semolina, cevada. Na prática, a gente não consome a proteína glúten de maneira isolada. O consumo acontece através de ultraprocessados, como pães, massas, bolos, cerveja. Ou seja, o glúten ele é consumido acompanhado de outros elementos extremamente desinteressantes para quem tem uma condição intestinal. E aqui eu cito alguns como melhoradores de farinha, gordura hidrogenada, glifosato, brometo e até mesmo álcool, no caso da cerveja. É claro que não é só o glúten que atua como gatilho para complicações com a autoimunidade. O açúcar processado, por exemplo, é combustível básico para aumento da inflamação crônica. Conforme detalhado no livro Como Tratar Doenças Autoimunes, o açúcar processado é um dos 10 alimentos mais inflamatórios que existem. E consumir em excesso é como jogar gasolina no fogo. Veja, a superexposição ao açúcar inibe o sistema imunológico.
O açúcar pode baixar níveis de vitamina E, o que pode atrapalhar o processo autoimune. O açúcar interfere na absorção de minerais como cálcio e magnésio, atrapalhando a produção de anticorpos. A doença autoimune ocorre quando o próprio corpo, que tem os soldados para defender de agressores externos, vamos dizer assim, que seria o sistema imune, com cada soldado especializado em uma certa função, começa a atacar soldados do próprio time. E isso não deveria acontecer, certo? Um soldado deveria atacar numa guerra o time opositor. Então, quando isso acontece, e isso ao contrário do que a medicina sempre pensou e, na verdade, como eu sempre aprendi, a gente imagina que uma doença autoimune ocorreu e pronto, dali pra frente ela começou a se manifestar. Mas, na verdade, o corpo já vem dando sinais há muito tempo de que essa doença autoimune vai se manifestar. E a gente chama isso de espectro autoimune, que é quando o corpo vai acumulando certas agressões e o corpo vai se inflamando, vai mostrando alguns sinais e sintomas inespecíficos que muitos profissionais chamam de não, isso é só um estresse, tem que controlar o estresse. É só o corpo estressado, dando essas manifestações, por exemplo, uma dor abdominal, uma dor articular, uma dor de cabeça aqui e acolá, uma vermelhidão na pele, uma diarreia. E existem alguns anos em que essas doenças, nesse espectro, pode ser diagnosticada e prevenida, se feita corretamente através de um profissional que tenha esse olhar. Então, alguns problemas de saúde autoimunes, algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, que tem manifestações, principalmente a nível gastrointestinal, mas tem manifestações extraintestinais também. Quando elas se estabelecem, pode ter certeza que anos antes, essa pessoa que manifestou essas doenças já vinha apresentando sinais e sintomas esparsados, mas que não foi identificado com espectro autoimune. Então, a doença autoimune é isso. E cada pessoa vai se manifestar de forma diferente, em um elo diferente. O paciente que tem um diagnóstico de doença de Crohn, ele tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Ele tem que retirar alimentos que inflamam ainda mais esse intestino. As doenças inflamatórias intestinais não são uma coisa recente. Elas já foram descritas lá atrás, no século XVIII, por volta do ano 1700 e alguma coisa, por um médico italiano chamado Giovanni Morgani. Isso já foi descrito lá naquela época e muito posteriormente, já no século XX, isso também foi descrito por um médico escocês chamado Kennedy Dazel. Eles já vinham elaborando estudos e descrevendo esse tipo de doença inflamatória do intestino em seus registros. Tempos mais tarde, lá em 1904, depois dos registros de Giovanni Morgani, um cirurgião polonês chamado Antoni Lesniowski conseguiu fazer a primeira distinção da tuberculose intestinal para então chamada doença de Crohn, o que viria a ser a doença de Crohn, que até aquele momento era chamada de ileite terminal. E foi então que em 1932 um médico americano chamado Burrill Crohn, que estudou casos de 14 pacientes diferentes que tinham sintomas muito distintos daquelas outras pessoas que manifestavam tuberculose intestinal. E foi daí que se percebeu que a doença de Crohn não era uma doença como uma tuberculose intestinal, como acreditava-se até então, porque os sintomas eram diferentes e as causas também viriam a ser diferentes, né? E nos estudos isso viria a ser descoberto. Burrill Crohn, ele não descobriu isso sozinho, ele não conduziu esses estudos lá na cidade de Nova York sozinho. Ele fez isso com outros dois médicos, um chamado Leon Gisberg e o outro chamado Gordon Oppenheimer. Esses médicos, eles conseguiram, de maneira bem sucedida, distinguir a doença de Crohn, né, que até aquele momento era registrada como ileite terminal.
Essa terminologia ileite terminal ela foi descontinuada depois de um tempo porque o nome terminal levava a crer que os pacientes estavam no estado sem volta, eles estavam com uma doença terminal e que iriam morrer. Por isso, esse nome ele acabou sendo descontinuado e a doença acabou sendo nomeada, acabou sendo conhecida nos registros médicos depois como doença de Crohn. A seleção do nome Crohn foi apenas por uma questão de ordem alfabética, mas foram 3 médicos que efetivamente conseguiram fazer de maneira bem sucedida a distinção da doença de Crohn para a tuberculose intestinal, que como era conhecida as doenças inflamatórias intestinais até então. Pessoas com doença de Crohn experimentam inflamação no trato digestivo, o que pode levar a sintomas como dor abdominal, diarreia, perda de peso, sangue nas fezes, febre, fadiga, perda de apetite, entre outros. E tem também alguns pacientes que apresentam sintomas que não envolvem o trato digestivo. Conforme esse artigo mostra, existem estimativas de que no mínimo 6% dos casos são extraintestinais, e nesses casos, o local mais comum é a pele. Não sabemos ainda por que exatamente essa doença pode afetar a pele, mas existem algumas explicações pouco detalhadas. Por exemplo, efeitos diretos da doença, fatores imunológicos ou reação à medicação. Embora a doença de Crohn ela pode ser classificada como uma doença inflamatória intestinal, ela não pode ser confundida com, por exemplo, a retocolite ulcerativa, né? Ambas as enfermidades, elas são de caráter inflamatório, né? Elas se manifestam através de inflamação, mas elas têm também algumas diferenças que, fundamentalmente, essas diferenças elas são como essas duas doenças se manifestam no organismo. Enquanto que na retocolite ulcerativa, a doença, a inflamação, ela se limita à região do intestino, normalmente na região do reto, e essa inflamação ela vai se expandindo continuamente, né, pelo intestino. Na doença de Crohn, a inflamação ela não se limita apenas ao intestino. Na verdade, todo o trato gastrointestinal, desde a boca, passando pelo esôfago, pelo estômago e tudo mais, a doença de Crohn pode sim se manifestar. Na retocolite ulcerativa, não. Essa inflamação ela é uma inflamação mais localizada no intestino e a partir do foco da inflamação, de onde a inflamação começa, dali a inflamação ela vai se expandindo de uma maneira contínua. Na doença de Crohn, essa inflamação ela pode se manifestar em um lugar e pode também se manifestar em outro lugar, de maneira separada, até mesmo fora do intestino, como a gente comentou, na boca e até mesmo em alguns casos muito raros, fora do trato gastrointestinal, como na pele, por exemplo. Uma outra diferença bastante interessante é que na doença de Crohn, todas as camadas de tecido da área afetada pela inflamação, ela é impactada. Todos os tecidos, todas as camadas teciduais da inflamação são afetadas, né? Enquanto que na retocolite ulcerativa, o ponto da inflamação, a área afetada pela inflamação, essa inflamação ela é muito mais concentrada na parte superficial do tecido. Enquanto que na doença de Crohn, não, a inflamação ela também afeta camadas mais profundas do tecido intestinal ou do tecido afetado pela inflamação. Muitas pessoas às vezes acham que é modinha, né, tirar alguns alimentos inflamatórios. Só que a gente sabe, bem documentado, por exemplo, que o glúten ele tem relação com a maioria das doenças autoimunes, para não dizer todas. Por que isso? E principalmente, por que a gente pode citar um exemplo da doença de Crohn? Quando você tem o glúten é uma partícula que o seu corpo não consegue digerir. E a partir disso, ele tem além disso, tá? Ele tem a capacidade de destruir aquelas tight junctions que a gente acabou de falar. Ou seja, o glúten ele pode permitir uma permeabilidade intestinal e piorar a sua doença autoimune. A gente está falando do Crohn, por exemplo, pode piorar o Crohn. O glúten, ele pode, além disso, por não ser digerido, ele vai ser reconhecido como algo estranho pelo seu organismo. E aí o seu sistema imunológico vai reconhecer essa partícula estranha e começa a reagir. O que acontece é que às vezes a leitura que ele faz do glúten
leva a um sistema de memória no seu organismo que reconhece a musculatura lisa do seu intestino como algo semelhante ao glúten, e ele começa a reagir também à musculatura lisa. Então o que acontece? Você tem o que a gente chama de reação cruzada por uma questão de mimetismo molecular. E sabendo disso, obviamente o seu corpo pode ir ativando e você vai piorando a sua doença autoimune. Bom, só o glúten faz mal para o organismo? Não. A gente sabe, como eu falei para vocês, o objetivo é não ter permeabilidade intestinal e toda vez que você tem alimentos muito inflamatórios, você acaba prejudicando a sua doença autoimune. Então você tem que ficar de olho com todos os alimentos refinados, tá? O açúcar, tá? Açúcar refinado e açúcar, se você coloca açúcar no seu dia a dia, você está prejudicando a sua doença autoimune. O leites e derivados por conta da caseína, e lembrar obviamente de que a sua célula ela precisa se comunicar muito bem com as outras, tanto perto delas quanto à distância. Isso vai depender, essa comunicação bem feita vai depender do tipo de gordura que ela é feita, né? A célula ela tem uma membrana que a gente chama membrana celular. Essa capinha dela é feita de gordura e vai ser feita de acordo com a gordura que você fornecer para ela. Se for uma gordura de boa qualidade, a sua célula vai ter uma boa comunicação. Se você tiver uma gordura de má qualidade, você vai ter uma péssima comunicação. E é justamente isso que a gente tem que entender. As gorduras são muito boas e as gorduras elas têm como função essa comunicação celular. Então, se você é uma pessoa que consome muitas frituras, ainda usa óleo vegetal como óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão, enfim, você está prejudicando essa comunicação celular. Agora, se você é uma pessoa que está utilizando abacate, azeite, óleo de gergelim, tá? Óleo de coco, você está fornecendo uma matéria-prima para ter uma boa comunicação celular, e esse é fundamental para você ter saúde, inclusive nas doenças autoimunes. Um dos conceitos mais importantes para que os organismos pluricelulares pudessem evoluir foi o conceito de self e non-self. Para que as células pudessem interagir, para que células diferentes de um mesmo organismo pudessem interagir e pudessem cooperar, há a necessidade dessas células identificarem como sendo células próprias, como células self, e aprender a identificar aquelas células que são invasoras, aquelas células non-self. Os organismos pluricelulares só conseguiram evoluir a partir do momento que esse conjunto de fatores passou a existir e permitiu que você tivesse essa interação. A gente chama isso de fatores de histocompatibilidade. E esses fatores de histocompatibilidade são os que permitem, por exemplo, que o meu organismo possa reconhecer as minhas próprias células e, ao mesmo tempo, possa reconhecer células invasoras e lutar contra essas células invasoras. Daí vem o conceito de sistema imunológico, né? O sistema que defende o nosso corpo contra células invasoras. O problema é quando esse sistema de distinção entre self e non-self, ou seja, quando o sistema de histocompatibilidade ele é corrompido e o próprio corpo passa a reagir contra as suas próprias células. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de autoimunidade. Quem tem uma doença autoimune tem uma probabilidade pelo menos 3 vezes maior de desenvolver outra. Isso porque, com a quebra da barreira intestinal e do aumento da permeabilidade intestinal, o sistema imunológico, entrando em ação para nos proteger dos intrusos que vazaram do intestino, produz mediadores inflamatórios que entram pela circulação sanguínea e assim chegam a outros tecidos fora do intestino, como por exemplo a pele, as articulações, a tireoide e inclusive o cérebro. Então ela vai lá e compromete o funcionamento deles também. E a dor de cabeça é um sintoma muito frequente entre pessoas que têm doença autoimune. Algo em torno de 30% a 50% delas vão experimentar a dor de cabeça. E a gente precisa estar atento, porque dor de cabeça nem sempre é um sintoma considerado durante uma consulta de avaliação. Mas essa dor pode estar significando que a autoimunidade chegou no seu sistema nervoso central. E o reconhecimento da presença dela é importante, porque o tratamento precisa ser feito
não só para tratar a dor, mas também para ajudar a prevenir outras sequelas neurológicas que possam vir acompanhando as doenças autoimunes. Muitas pessoas não entendem o motivo pelo qual nós temos que fazer a digestão dos alimentos. Bom, a digestão dos alimentos, que é feita pelo nosso sistema digestório, já começa na boca, acontece também no estômago e no intestino delgado, principalmente na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Veja bem, essa digestão ela é necessária para quebrar grandes partículas de alimento, grandes moléculas de alimento em moléculas menores que podem passar pelo intestino, serem absorvidas. É muito importante entender que grandes moléculas ou pedaços um pouco maiores dessas moléculas que são ingeridas, elas não podem entrar na corrente sanguínea sem antes ser digeridas, porque elas podem despertar uma reação imunológica. Um exemplo claro disso é o veneno de cobra. O veneno de cobra, na maioria deles, são enzimas proteolíticas, são proteínas. Então, se eu por acaso receber uma picada de uma cobra, uma mordida de uma cobra, esse veneno injetado na minha corrente sanguínea, ele vai despertar uma reação imunológica e ao mesmo tempo o próprio veneno, a própria enzima vai reagir com componentes específicos do meu corpo, gerando os efeitos esperados desse veneno. Tem alguns venenos de serpente que são extremamente deletérios e que podem matar em poucas horas. Muito bem, agora o que aconteceria se eu pegar, por exemplo, 200 ml de veneno de cobra e beber? Será que eu teria o mesmo efeito? Não. Por que não? Primeiro porque o meu sistema digestivo ele é protegido e se torna uma camada de proteção contra o ambiente, em relação ao ambiente. Então esse veneno não entraria em contato com a minha corrente sanguínea. Segundo, porque as enzimas digestivas proteolíticas, as enzimas que digerem as proteínas que estão presentes no meu estômago e no meu duodeno, digeririam esse veneno e liberariam os aminoácidos. Os aminoácidos são pequenas moléculas que fazem parte das proteínas e essas pequenas moléculas sim é que serão absorvidas. Muito bem, eu não posso deixar entrar pedaços de moléculas grandes demais no meu corpo por conta da possibilidade de reações imunológicas, da mesma forma que eu não posso injetar veneno de cobra no meu corpo por conta dos problemas que ele vai causar. Quando eu tenho uma permeabilidade intestinal aumentada, ou seja, quando eu tenho um espaço entre as células aumentado, eu tenho a possibilidade de passagem de substâncias maiores, de substâncias que podem desencadear reações imunológicas. Não só substâncias alimentares, mas pedaços de bactérias conhecidos como lipopolissacarídeos ou LPS também podem penetrar no intestino e desencadear reações imunológicas. Veja bem, o intestino ele é repleto de células do sistema imunológico. Na hora que essas substâncias penetram, o sistema imediatamente identifica como sendo substâncias que não são pertencentes ao meu corpo e libera anticorpos contra essas substâncias. O grande problema é que pode acontecer desses anticorpos reagirem com essas substâncias, mas o formato delas pode ser parecido com substâncias que eu tenho dentro do meu próprio corpo. Por exemplo, a tireoidite de Hashimoto é uma das doenças autoimunes mais presentes hoje na humanidade. Isso acontece porque o sistema de histocompatibilidade que está na superfície da tireoide parece muito com algumas substâncias da nossa alimentação. Então, se essas substâncias penetram e o meu sistema imunológico produz anticorpos contra essas substâncias, esses anticorpos podem fazer uma deterioração da própria tireoide. Por quê? Porque a superfície da tireoide tem uma aparência semelhante a substâncias que foram absorvidas pelo intestino. Estudos apontam para uma maior prevalência de dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, entre as pessoas com doença autoimune quando a gente compara com a população em geral. A enxaqueca é uma comorbidade principalmente em quem sofre com doença autoimune que afeta os intestinos, como é o caso da doença celíaca e a doença de Crohn, mas não é exclusiva delas. Essa relação acontece porque, assim como o nosso intestino, o cérebro também tem a sua barreira de proteção. E quando aquela inflamação que começou no intestino chega até o cérebro, ela age aumentando a permeabilidade da barreira hematoencefálica e ativando a atividade imune do sistema nervoso central, que começa então a produzir citocinas inflamatórias no tecido local, levando à neuroinflamação. O leaky brain, que é, como chamamos, essa quebra da barreira hematoencefálica, ele pode causar dores de cabeça e a enxaqueca, mas também é causa de outros sintomas como dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, perda de memória,
neblina mental, ansiedade e até depressão. E esse diálogo entre intestino e cérebro é uma via bidirecional, ou seja, os sinais inflamatórios, uma vez produzidos no cérebro, viajam de volta para o intestino, iniciando então uma nova rodada de inflamação e retroalimentando a doença autoimune. E é aí que a gente começa a observar que o estresse, a ansiedade e a depressão também desencadeiam a piora das doenças autoimunes e das dores de cabeça, afetando negativamente o prognóstico da doença e também a qualidade de vida de quem sofre com ela. E se o intestino permeável não é tratado, ele leva a um estado contínuo de inflamação desse eixo intestino-cérebro e leva à perpetuação dos sintomas e da doença autoimune. E é por isso que qualquer tratamento de doença autoimune baseado somente em medicações tende ao insucesso, porque ele precisa considerar tratar a saúde do intestino, o controle das toxinas ambientais e o alívio da carga de estresse, com foco na qualidade de sono, em aconselhamento emocional e estratégias outras para alívio desse estresse. Sem considerar esses aspectos, o tratamento não tem chance de sucesso. E a medicina moderna fez com que a gente acreditasse que para cada doença existe um remédio e que basta tomar algumas pílulas para se ver livre dela. Mas quando se trata das medicações que temos hoje para tratar as doenças autoimunes, além delas não agirem na causa do problema, os efeitos colaterais são comuns, frequentes e incômodos. For the last 50 years, the way that we have treated these kinds of autoimmune diseases, immune diseases, is through something called immunosuppression. It basically is an approach that says, let's block the immune system. Let's interfere with the process and stop the immune system. Sort of like blindfolding a person. If you had a student who was having trouble reading, you could fix the errors that they made in reading by putting a blindfold on them. They wouldn't make any mistakes. Yeah. They wouldn't be learning to read. That's essentially what we've been doing for 50 years in immune therapies. E o que acontece? Qual é o objetivo dentro da doença autoimune? A doença autoimune, ela nada mais é do que uma disfunção do sistema imunológico. Se você tem disfunção do sistema imune, ou seja, ele não está funcionando adequadamente, nosso objetivo é equilibrar o sistema imunológico, fazer com que ele se equilibre, com que ele se organize e não tenha uma reação nem exagerada e nem suprimida. Infelizmente, o tratamento convencional atualmente, que é preconizado para as doenças autoimunes, busca a imunossupressão, né? Então, busca o quê? Dar um cala-boca no sistema imunológico. Então, a gente utiliza corticoides, a gente vai utilizar os biológicos, imunossupressores, como metotrexato e outras medicações que buscam o quê? Fazer o sistema imunológico ficar quieto. Qual que é o grande problema? Você resolve uma das partes, né? A doença autoimune, ela pode melhorar sim o quadro, a crise, mas se você usa a longo prazo, você está acabando com o sistema de defesa, então você fica mais suscetível a outras condições, por exemplo, a infecções, tá? Porque o seu sistema imunológico não é mais capaz de reconhecer nada, ele está quieto, ele virou algo inútil, entre aspas, tá? Então, o tratamento convencional ele é muito bacana, muito interessante para crise. Entendeu? Então, para crise não vai ter, o que eu falo, para medicina, para doenças agudas, condições agudas, a medicina convencional é muito interessante porque você trata realmente. Mas para longo prazo a gente tem alguns problemas. E esse tratamento convencional para doença autoimune, ele é muito mais prejudicial a longo prazo que benéfico. Por quê? Porque a gente acaba não conseguindo tratar a causa. Qual que é o problema do sistema imunológico? É uma disfunção. Então, por que não equilibrar esse sistema imunológico ao invés de suprimi-lo? Tá? Que é isso que a gente busca através do tratamento de uma possível permeabilidade intestinal, da melhora da alimentação, da melhora do sono, da modulação do estresse e de reposição de vitaminas e minerais, são fundamentais para o equilíbrio do sistema imunológico. Com isso,
obviamente, o paciente começa a se sentir melhor. Uma grande maioria dos pacientes que usam imunossupressores, por exemplo, a longo prazo, não se sentem bem, já vem piora na qualidade de vida. E não é isso que a gente busca, né? Na medicina integrativa, por exemplo, a gente busca, além de resolver o problema, a gente busca a raiz do problema, a gente também busca a qualidade de vida, e isso é importantíssimo. A pessoa que tem doença autoimune precisa assumir um papel ativo no seu tratamento. Ela precisa entender, junto com o seu profissional de saúde, quais aspectos do seu estilo de vida que a levaram ao estado de doença que ela está hoje e precisa agir sobre eles. Para que ao invés de suprimir o sistema imunológico com medicações, seja possível fortalecê-lo e apoiá-lo com um novo estilo de vida. Mas fazer todas essas mudanças de estilo de vida pode gerar um impacto emocional grande. Imagina só, a pessoa precisa se preocupar em estar segura por todos os locais onde ela circula, em casa, no trabalho, na escola, em viagens, em festas, em happy hour. Ela tem também que ficar explicando sua condição de saúde para os parentes, para o chefe, para conhecidos, para desconhecidos, para o garçom do restaurante e até mesmo para profissionais de saúde. E muitos vão confundir o seu tratamento com uma dieta da moda ou uma qualquer outra frescura. E não pense que tratar com remédio é mais fácil, principalmente se a pessoa faz o uso de imunossupressor. Nesse caso, todo o sistema autoimune da pessoa está desligado e ela fica mais vulnerável a pegar qualquer doença. O tratamento das doenças autoimunes com remédios, medicamentos, como o próprio nome diz, remedia uma situação, ou seja, ele não retorna àquele estado de saúde de antes da pessoa começar a produzir os sinais e sintomas que a levaria a ter o problema autoimune. Então, o caminho a ser seguido para uma pessoa que tem uma doença autoimune não é apenas o uso de medicamentos. Talvez seria o uso de medicamentos indicados numa condição aguda, mas junto a isso, a pessoa iria modificando o estilo de vida dela. A alimentação, a exposição à natureza, o exercício físico, o manejo com um profissional da saúde do estresse. Nós temos que tratar nosso corpo físico, mental e espiritual. Os três precisam estar alinhados. Então, muitas pessoas passaram por coisas no início da vida delas que está se refletindo hoje na saúde delas. Então, não é só o tratamento físico, a gente precisa ter essa abordagem holística sobre a pessoa, porque às vezes existe alguma condição que foi traumática na vida da pessoa, mas que até hoje é um estressor na vida dela. Porque aquilo vai do consciente para o subconsciente, às vezes nem ela sabe disso. Então, precisa ter essa abordagem. A gente precisa também avaliar a boca da pessoa, a parte bucal é muito importante. Então, enquanto a gente remedia, a gente vai buscando esse caminho para a reversão das doenças autoimunes. As pessoas precisam saber que isso é possível. Mas ela vai precisar abrir mão daquilo que a fez adoecer lá atrás. Isso é muito importante. E muitas vezes há pacientes que respondem ao tratamento, nem precisa de tratamento medicamentoso, dependendo do grau que a pessoa estiver. É possível reverter, sabe? Então, existem vários caminhos que levam a Roma. Mas a gente precisa dizer que essa mudança, apenas com remédio, não vai acontecer, ok? A gente precisa abrir os olhos para isso. Os efeitos psicológicos e sociais do tratamento não podem ser esquecidos, porque eles podem ser a causa da pessoa desistir do tratamento. A doença autoimune é permanente, ela não é uma escolha e ignorar esses aspectos pode ser um obstáculo para o bem-estar completo e para a remissão da doença. Isso porque, se a pessoa desiste das mudanças por falta de apoio, a partir do momento que ela volta para os hábitos de vida anteriores, a doença também volta. Então, a pessoa com doença autoimune precisa apoio. Com apoio fica mais fácil sustentar essas mudanças a longo prazo. A gente não pode esquecer que todos os sistemas do corpo interagem. A dieta, o estilo de vida, fatores ambientais e emocionais desempenham papéis importantíssimos, quer para nos manter saudável, quer para nos deixar doente. Há 15 anos,
Entrei na faculdade de medicina. Eu estava cheio de entusiasmo e totalmente apaixonado, pronto para sair e ajudar as pessoas. Mas sempre senti que faltava alguma coisa. Iniciei a carreira como especialista. De especialista mudei para clínico geral. E sempre tive essa sensação irritante de estar somente gerenciando doenças ou suprimindo os sintomas das pessoas. Então, há 5 anos e meio, o momento decisivo chegou. Há 5 anos e meio, meu filho quase morreu. Eu e minha esposa estávamos de férias na França, com o nosso bebezinho. Ela me chamou e disse, ele não está se mexendo. Corri lá, ele estava inerte. Achei que estivesse sufocando. Peguei-o, tentei limpar as vias aéreas. Nada aconteceu e eu congelei. Ela gritou, vamos, temos que ir para o hospital. Corremos para lá e estávamos preocupados, pois ao chegarmos ele ainda não se mexia. Os médicos estavam preocupados, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Naquela noite, fizeram 2 punções lombares nele, porque acharam que ele poderia estar com meningite. E ele ficou num hospital estrangeiro por 3 dias. O que realmente aconteceu foi que meu filho estava com nível baixo de cálcio no sangue. Isso foi causado por baixo nível de vitamina D. Meu filho quase morreu de uma deficiência evitável de vitamina. E eu, seu pai, um médico, não sabia nada sobre isso. Vejam que, como pai, esta é uma experiência angustiante que nunca vou esquecer. Eu era um médico e era seu pai. E a culpa que carreguei, que está aqui até hoje, me fez mudar. Então, comecei a ler sobre deficiências de vitaminas. E quando comecei a ler, comecei a aprender muita ciência. Ciência que não aprendi na faculdade de medicina. Tanta ciência que pensei, ei, isso faz muito sentido para mim. Comecei a praticar essa ciência. Comecei a pôr em prática. Primeiro no meu filho e pude ver os benefícios surpreendentes. Depois comecei a usar nos pacientes. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a melhorar. Melhorar muito. Eu aprendi a resolver a causa raiz dos problemas, em vez de suprimir os sintomas. Você já parou para pensar o que os médicos aprendem na faculdade de medicina a respeito de nutrição? Bom, eu vou te dar essa resposta, a minha visão dessa resposta. Só que antes eu preciso que você saiba que eu fui um bom aluno. Eu fui aquele aluno que se dedicou muito além do currículo básico dos 6 anos de faculdade de medicina. E aí, eu vou dar essa resposta com a cabeça que eu tinha há uns 15 anos, mais ou menos, na época que eu me formei, e com a cabeça que eu tenho hoje. Quando me formei, provavelmente eu te responderia que a gente aprende o suficiente. O suficiente para tratar doenças relacionadas ali à alimentação. A prescrever uma dieta básica para determinado tipo de doença que a gente tenha feito ali o diagnóstico e precise propor um tratamento. Porque, afinal de contas, é sobre isso que se trata a medicina. O estudo, o ensino básico da medicina envolve diagnóstico e tratamento de doenças. Bom, hoje, e esse meu pensamento já tem alguns anos, eu falaria que a gente não aprende quase nada na faculdade de medicina. Na teoria, aprende-se muito pouco, apenas o básico, e na prática, eu vou te falar que a gente aprende tudo errado. Exatamente porque a gente aprende a apenas evitar as consequências de uma doença que já foi instalada. E a nutrição lida com a prevenção. O que a gente ingere no dia a dia, a base da nossa alimentação no dia a dia, os nossos hábitos, vão dizer diretamente como vai ser a nossa saúde. E é disso que a gente tem que cuidar. Eu não posso esperar a doença aparecer para aí pensar em cuidar dela, em tratá-la. Eu tenho que evitar que essa doença apareça. E a nutrição é a base disso. Então, da próxima vez que você tiver com o seu profissional da saúde, com o seu médico, pense ali, quando ele estiver lhe recomendando determinado tipo de alimento, ou que você evite determinado tipo de alimento,
vamos pensar muito bem o quanto ele recebeu desse tipo de informação. Quem foi além, quem ficou descontente e foi buscar novas informações, com certeza vai ter uma cabeça muito mais aberta e vai ter condições de verdadeiramente te ajudar. Ainda é muito comum a gente ouvir de que pode tudo com moderação, de que a dieta não pode ser restritiva e de que basta ter equilíbrio e a gente pode comer de tudo um pouco. Será? Será que esse pensamento e esse comportamento contribui de alguma forma para a nossa saúde? Ou será que essas frases são usadas para legitimar maus hábitos alimentares? Porque normalmente essas frases não são usadas para comida de verdade. Quando a gente pensa em produtos industrializados, ultraprocessados, que normalmente são feitos com carboidratos refinados e gorduras artificiais, que ativam o sistema de recompensa no nosso cérebro, que não dão saciedade, e aí fica muito difícil ter equilíbrio. Então, essas frases, elas são usadas para dar uma falsa sensação de segurança para as nossas más escolhas. Eu também sou especialista na parte de comportamento alimentar e eu posso dizer que aquela máxima que diz que toda restrição gera compulsão, ela não se aplica. E aqui, dentro desse contexto de quem tem uma doença tão séria como a doença de Crohn, esse discurso ele tem até mais poder de destruição do que de construção, porque para esses indivíduos a qualidade de vida pode estar em jogo e dependendo dessas restrições alimentares. O caminho é resgatar uma boa relação com a comida, com o prazer de comer bem, resgatar esse instinto de comer para sobreviver, para fazer algo que é bom para si. E digo mais, é mais fácil conviver com restrições alimentares a viver com a sua saúde comprometida e com a sua qualidade de vida comprometida. Bom, eu não posso comer determinados tipos de alimentos. E aí, eu devo me sentir triste por isso? Você que tem determinada intolerância deve se sentir mal por não poder comer vários tipos de alimentos que a maioria das pessoas comem diariamente e exageradamente? Essa é uma resposta bem complexa. A gente tem que analisar vários fatores. Mas eu vou te dar um não. Primeiro, não. Não se sinta mal. Não se sinta triste. Veja o lado positivo. Algumas pessoas, de fato, têm intolerâncias sérias, doenças com grandes complicações e estão proibidas. Não podem nem olhar para determinados tipos de alimentos. Outras devem evitar em busca de uma saúde melhor. Eu pertenço a esse grupo. Eu não como determinados tipos de alimento por opção própria e eu não sou infeliz por isso. E eu quero que você, que é intolerante e está proibido de comer determinado tipo de alimento, se sinta da mesma maneira. Veja o lado bom dessa história. Veja o quanto a tua saúde está melhorando, o quanto o teu metabolismo funciona melhor. A tua máquina precisa de um bom combustível e cada máquina tem um combustível que é melhor para ela. Respeite as suas individualidades e mude, dedique-se à sua alimentação, porque ela é a chave para o sucesso quando a gente pensa na prevenção e na manutenção de saúde. Eu quero frisar um conceito muito importante. Comum não é a mesma coisa que normal. Vamos contextualizar para entender melhor? É muito comum você ver as pessoas aí tomando sucos, refrigerantes, comendo doces, sobremesas industrializados todos os dias. As pessoas se apoiam muito comumente nisso daí. E isso nos dá uma visão errônea de que é normal, já que todo mundo faz, já que eu sempre vi fazer assim, isso é o normal. Não, não é o normal. O normal é você ter uma dieta de comida verdadeira, uma dieta rica em nutrientes que vão verdadeiramente te trazer uma boa nutrição. Entenda o que é o normal, o que é o teu normal. E aí, torne-se uma pessoa incomum. O incomum
para determinadas coisas na vida garante mais saúde. Se eu amo a vida, que defesa eu tenho na minha vida? Qual a defesa que eu tenho na minha vida? A defesa que eu tenho na minha vida é o que eu ponho para dentro de mim. É se eu faço exercício, se eu não faço, se eu uso droga, se eu não uso, se eu bebo álcool, se eu não bebo. Para mim isso é um objetivo, como se fosse um business. E esse objetivo se cumprir, como numa boa empresa, boa gestão, eu faço uma boa gestão daquilo que eu tenho de maior patrimônio, que é o meu corpo. Agora vamos para os conselhos nutricionais gerais, que servem ali para a maioria das pessoas que sofrem com a doença de Crohn ou alguma condição autoimune. Bem, o conselho número 1, o conselho principal é o de excluir o consumo de ultraprocessados e grãos. E quais seriam esses ultraprocessados? A gente vai estar falando de refrigerante, óleos vegetais de semente, comida congelada pronta, salgadinhos, doces, sucos prontos. Então tem vários produtos ultraprocessados no mercado que a gente realmente precisa excluir. Ou seja, na prática a gente vai priorizar o consumo dos alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que passaram por processos simples como moagem, secagem, congelamento, resfriamento e que não envolvam a adição de químicos e preservem as características básicas do alimento in natura. Outro conselho bem geral é eliminar o consumo dos alimentos que servem como gatilho para algum episódio ou crise de dor ou desconforto intestinal, mesmo que esse alimento seja algo in natura ou minimamente processado. Então, nosso corpo, ele precisa ser ouvido e ele é soberano. Então, se algo causa ali algum mal, é melhor realmente eliminar essa coisa, mesmo que não seja algo ultraprocessado. Quando falamos sobre melhorar a saúde intestinal e a absorção de micronutrientes, é necessário levar em consideração alguns pontos importantes. O primeiro ponto é garantir o consumo suficiente de proteína de alto valor biológico. E quando falo alto valor biológico, estou me referindo às proteínas de origem animal. Muitas pessoas hoje não consomem o suficiente de proteína de origem animal, ou seja, as proteínas de alto valor biológico, aquelas que são melhores absorvidas e aproveitadas pelo nosso corpo. Outro ponto é escolher os alimentos minimamente processados ou in natura que também sejam de alta densidade nutricional. A densidade nutricional se refere à relação nutrientes e calorias. Um bom exemplo de um alimento com ótima densidade nutricional é o fígado bovino. A máxima quanto mais melhor não se aplica para o consumo de fibras por pacientes com doença de Crohn. Isso porque é necessário um ajuste a nível individual, levando em consideração a tolerância e as sensibilidades do paciente. Experimentar uma alimentação baixa em FODMAPs pode ser interessante, principalmente para aqueles pacientes em crise. O que é a dieta FODMAP? FODMAP é uma sigla que a gente sabe que são os fermentados. Então, assim, é FODMAP, ou seja, F fermentados. Então, a gente tem oligosacarídeos, disacarídeos, tá? Monossacarídeos e os polióis. São um grupo de alimentos que ajudam a fermentar mais. Se você já tem facilidade em fermentar, porque seu intestino está permeável, vale a pena experimentar esse tipo de alimentação. Ela é um pouco mais restrita, por isso a gente faz por um ciclo. E a estratégia aí é diminuir a quantidade de substratos para as bactérias fermentadas. Aí a gente diminui o dano intestinal, certo? Por exemplo, o grão de bico é fermentado, a maçã é um tipo de FODMAP,
tá? Lentilha, feijão, então aí você pode pesquisar na internet, sempre tem várias tabelinhas que você vai ver e vai aprender sobre isso, certo? Então, tratar o intestino é uma das chaves para você que busca remissão de doença autoimune. Evitar uma fermentação excessiva pode ser crucial, uma vez que a fermentação excessiva ela pode exacerbar o desequilíbrio do bioma intestinal, que a gente conhece como disbiose. E além de causar dores, desconfortos, piorar a absorção, pode agravar o quadro da hiperpermeabilidade intestinal, a leaky gut. Uma última observação sobre os FODMAPs é que um alimento ser baixo em FODMAP não é sinônimo de que ele será bem tolerado. Um último conselho geral é garantir que a digestão está sendo priorizada. Isso significa mastigar com calma, comer num ambiente tranquilo e sem pressa, não extrapolar a sua capacidade gástrica, ou seja, o volume que você suporta ali no seu estômago. Isso é muito importante, muito simples. E também não fazer a sua última refeição muito próxima do horário de dormir. Muito importante isso, isso pode comprometer a sua digestão. Esses são conselhos gerais e simples para quem tem alguma condição intestinal inflamatória. Tudo na vida que a gente vai estudar, tudo aquilo que a gente puder aplicar na prática, experienciar, a gente vai absorver e vai colocar na nossa rotina muito mais facilmente. E na faculdade de medicina, a gente aprende uma base muito básica da teoria relacionada à nutrição. E a prática é avassaladora. A prática é o nosso dia a dia. É aquela correria, aquela vida sem horários, uma vida com uma rotina totalmente bagunçada e uma vida que você vai buscando alguns prazeres e recompensas para aquele sofrimento do dia a dia. Além de já trazer informações, hábitos, costumes da sua família. Cada um foi criado de um jeito, cada família tinha alguns hábitos alimentares, alguns conceitos. E isso, especialmente na minha faixa etária, conceitos muito enraizados lá da década de 80, década de 90, quando foi a minha infância e adolescência. Naquela época, explodia a revolução dos alimentos industrializados. Era muito fácil comprar. Hoje é muito mais fácil, mas naquela época tornou-se fácil, era uma novidade. Então os nossos pais compravam vários produtos industrializados que tinham ali uma bela propaganda desde sempre e traziam uma sensação de nutrição, vitaminas, praticidade, economia de tempo, economia de dinheiro talvez. Isso fez parte, acredito, da vida de muita gente e ainda faz. E aí na faculdade de medicina, correrias, trabalhos noturnos, plantões, estudos fora de hora. Eu era o cara que, entre aspas, me preocupava ali com a minha alimentação. Naquela época eu achava que eu estava abafando, né, arrasando com isso daí. Eu carregava na minha maletinha de médico um pacotinho daquelas bolachas que na época era vendido ali como uma opção para quem vai fazer um lanchinho saudável. Hoje eu sei que aquilo ali é sódio, açúcar, óleo vegetal, farinha branca. Eu sei que aquilo ali é pobre em nutrientes e é altamente inflamatório. Mas na época eu achava que aquilo lá era o máximo. Ou aquelas barrinhas de cereais que também fizeram tanto sucesso. Quem é da minha época, os meus amigos, colegas de faculdade aí, lembram muito bem que o Felipe sempre tinha isso daí na sua maleta, que eu não podia sentir fome. Bom, os anos vão se passando e aí você vai morar sozinho, você passa a organizar, a dominar a sua lista de compras, o que tem na sua geladeira, o que tem na sua despensa. E o aprendizado foi o básico. Então, na minha época de residência, eu infelizmente comia macarrão instantâneo, comia salsicha, comia nuggets, tomava suco e pior ainda, suco de caixinha.
todos os dias, era algo que tinha na minha geladeira. Eu nunca fui o cara da bebida, então suco e nos eventos sociais o refrigerante fazia parte, porque eu achava que aquilo ali era super normal. Afinal, todo mundo fazia isso. Por que que eu deveria pensar diferente? Eu não tive nenhuma instrução diferente. E olha só, estou falando de um médico, tá bom? De um cara dedicado, de um cara que estava afim ali de cuidar muito bem dos outros e achando que estava cuidando dele mesmo. Na residência, plantões noturnos lá, a glória era rachar uma pizza, lanche, refrigerante, aquele tubão de 2 litros lá daquele refrigerante famosíssimo, que é um sucesso nos hospitais. Se você já trabalhou ou conhece alguém que faz essa rotina de hospitais, sabe muito bem que um dos prazeres da equipe é pedir um salgado, pedir lanche, pedir pizza, pedir refrigerante, descarregar todo aquele estresse, aquela rotina pesada, numa alimentação saborosa, que é péssima nutricionalmente, que é uma alimentação altamente inflamatória. Mas lá, a gente não tem essa noção. Ninguém nos ensinou isso daí. Ninguém ensina. E aí a gente vai tocando e transfere isso para dentro de casa. Bom, eu tenho mais ou menos uns 15 anos de formado. Eu fui obeso até a minha adolescência. Eu venho de uma família que lida com a obesidade. Há uns 10 anos, a minha alimentação começou a melhorar bastante. Teve a chegada da patroa, da Ive, cardiologista também. Começou a melhorar a rotina daquele cara que morava sozinho. A gente foi morar junto e então começamos a nos preocupar um pouco mais com o hortifruti, com a quitanda, com o açougue, com o mercado. E exatamente há 6 anos, quando o nosso filho nasceu, aí a gente deu um salto de qualidade significativo. Porque a gente já começou a pensar o que a gente não queria que o nosso filho experimentasse. O que a gente não queria que ele tivesse acesso. Coisas que no nosso entendimento foram erros do nosso passado, ou coisas que a gente foi aprendendo, que fazem parte da maioria das famílias e que a gente não gostaria. Então, há 6 anos a gente deu um salto de qualidade. Pô, e aí, para por aí? Não, nos últimos 2 anos e pouco, quando começou a pandemia, eu saltei mais ainda, porque eu tinha que trabalhar lá na linha de frente. E eu falei, opa, eu quero uma alimentação o máximo possível anti-inflamatória. Se a doença está matando lá porque ela inflama as pessoas, eu quero estar desinflamado. E aí conversei com a minha nutricionista e alinhamos alguns pontos ali que ainda estavam deficitários. De um cara que já comia muito bem, de um cara que já é muito diferente da maioria das pessoas. Então eu quero que você entenda que sempre há algo para você melhorar. Inclusive em alguém que foi ali um cara que estudou uma faculdade de 6 anos, mais 3 anos de uma residência de cardiologia, já estava no mercado há muitos anos, trabalhando, atendendo, cuidando muito bem de pacientes, mas infelizmente não sabia cuidar nem da própria alimentação, porque eu não fui ensinado sobre isso. Os meus pais não foram ensinados, assim como os seus provavelmente. Os meus professores, os meus mestres, tão admirados, infelizmente eles também não foram ensinados sobre a prevenção, sobre o que a gente deve comer para ter uma saúde de qualidade, como evitar que a doença chegue, não apenas sair correndo depois que a doença já tiver sido instalada no nosso organismo. Então aprenda a cuidar da sua alimentação o quanto antes, transfira isso para os seus filhos. Não existe um adulto ali que fica cobrando do filho que ele se alimente, que fica se preocupando com o filho, e esse adulto, esse pai, essa mãe, come de qualquer jeito, esse avô, essa avó come de qualquer jeito. Nunca é tarde para mudar. Mude o quanto antes, mas lembre-se que sempre há esperança.